tudo bem? Hoje é dia 3 de novembro, um domingo. Aqui tem bastante o som dos passarinhos, porque é um dia muito gostoso, dia de chuva. Então vocês vão ouvir o canto dos passarinhos enquanto tem o vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre foco, sobre a nossa habilidade de conseguir se manter numa determinada meta, num determinado objetivo, em busca dele, sabendo que com essa busca, isso significa sair do lugar que a gente se encontrava para chegar no local final, no destino, seja ele qual for. Então, por exemplo, tudo que a gente decide que vai mudar precisa de um certo desconforto. Então, por exemplo, eu vou visar ao emagrecimento até o final do ano. Então, eu preciso entender quais são os desconfortos que eu preciso passar para conseguir atingir. Muitas vezes a gente foca bastante na motivação do que é ser aquela pessoa que conseguiu atingir aquele objetivo final. Então, por exemplo, quem é a Carol 6, 10 quilos a menos? É uma Carol mais saudável, uma Carol menos pesada, é uma Carol mais atraente, é uma Carol mais conectada com aquilo que ela deseja, que é estar mais saudável, física e mentalmente. Por quê? Porque essa Carol vai consumir menos açúcar, vai consumir menos álcool ou vai zerar o álcool, vai consumir menos carboidratos refinados, muito finos, que dão esse disparo de ocitocina, esse disparo de hormônios da felicidade, mas também vai ter mais estabilidade, vai estar mais tranquila, vai ter, justamente por ter menos oscilações, os seus sentimentos vão oscilar menos, né? Então a ansiedade vai reduzir. Tem uma série de benefícios. E para você acessar esses benefícios, você tem que ter noção dos desconfortos. E quais são os desconfortos? Deixar de consumir aquela gostosura. Deixar de ficar no sofá olhando para nada. E fazer exercício, e ir à academia, e beber muita água, e dormir bem, e estar conectado com esse objetivo e o que ele significa. E o que você deixa de consumir a partir desse objetivo. Então, falando em termos de foco, eu acho que existe muita abordagem de você se sentir motivado com o resultado final, mas me parece que muitas vezes a gente não é compatível com o dia a dia. E o dia a dia é muito sobre isso, é sobre a sua capacidade de acordar talvez um pouco mais cedo, a sua capacidade de planejar o seu dia, de fazer talvez marmitas que aí vão estar bem regradas com esse objetivo, e de você ter consciência de que não são só flores o caminho, né? Que vão ter momentos que você vai dizer um não, que você vai talvez socializar, mas consumir menos do que tu consumiria antes. Então, estar conectado com o seu foco é também ser mais compatível com o caminho e não só o final. Mas eu acho super importante visar ao final também, porque é ele que te traz a maior motivação. E quando você chegar nesse objetivo, ainda vai ter o desafio da manutenção, que para mim, é o maior desafio, porque muitas vezes a gente consegue, muitas vezes a gente tá lá, a gente já conseguiu, e aí a gente relaxa, a gente acha que, não, agora eu cheguei no objetivo final e eu não tenho mais muito a me preocupar. E não é verdade. Tem sim a se preocupar, tu tem que se preocupar com a manutenção, com a melhoria. Por exemplo, imagina que você corre, ou você anda de bicicleta, ou você nada, enfim, qual que seja o seu exercício, aí você conseguiu chegar no seu objetivo final. Chegado ao objetivo, você, além de ter conquistado, tu vai ter que, de certo modo, de certa forma, manter o mesmo ritmo. Então, se tu tá correndo muito, ou nadando muito, andando de bicicleta, isso se conecta com a tua rotina, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, isso você consegue ter longevidade. Acho super importante isso, porque não é uma crítica ao grupo, tá? Mas conforme ele foi passando o tempo, ele foi aumentando a quantidade de 1000 passos que as pessoas poderiam fazer. Então,
ele ainda prefere aumentar a quantidade de exercícios do que reduzir a comida. Tá, beleza? Mas todos os dias tu consegue fazer 14 mil passos, todos os dias tu consegue fazer 10 mil passos. Não tem problema se você consegue. Na minha percepção, o problema é você chegar num nível muito exigente e perceber que aquilo não vai ser mantido. E aí você vai ganhar peso de novo e vai se frustrar. Então, acho que é super importante, em termos de foco, você se conectar com a realidade que você está incerto, né? Então, se você tem uma realidade que você não vai conseguir manter esse nível de exigência do exercício, ele é um caminho para frustração, é um caminho para tu pensar, ah, viu, tentei de novo e não consegui. E eu acho que é importante a gente ser modesto, barra realista, barra compatível com o que você vive hoje. Você é pai, você é marido, você é mãe, você é esposa, você é filha, você exerce muitos papéis e, de certo modo, você não pode simplesmente abdicar desses papéis. Então, tudo tem uma prioridade, tudo tem um tempo e também tem que ter espaço para os imprevistos. Por exemplo, se eu ficar doente, como é que eu vou reagir? Eu não vou conseguir continuar comendo muito quando eu estou doente, porque eu preciso ter outras atitudes. Eu vou ter que parar de me exercitar. Então, eu vou ter que diminuir talvez o meu consumo, aumentar a minha quantidade de hidratação. Normalmente, se hidratar faz muito bem nesses períodos. E eu acho que foco é entender a fluidez da vida e aceitá-la, porque eu acho que esses embates que a gente cria, eles nos deixam muito frustrados. Ah, quando eu tava indo bem, eu fiquei doente. Quando eu tava no caminho, aconteceu isso. Só que a vida é muito sobre isso. A vida é muito sobre lidar com as inconsistências que ela te traz. De maneira bem, assim, bem pé no chão. Porque se a gente pensar do jeito mais infantil, que é, ah, puxa, não deu certo, eu vou atacar a barra de chocolate. Ah, não deu certo, eu vou comer um monte. E aí, isso é super normal, sabe? Eu já fiz, tu já deve ter feito, todo mundo já um dia fez. Porque a gente tem um lado nosso que quer que as coisas sempre deem certo, sempre tudo flua, sempre tudo seja muito tranquilo. E não é. Então, botar o pé no chão, se conectar com o mundo como ele é e aceitá-lo e lidar da forma melhor que tu puderes. Teve uma lesão, sabe? Acontecem, shit happens. As porcarias acontecem. E a gente precisa ser coerente com esse tipo de situação. A gente precisa entender, abraçar a situação, lidar com ela e tentar ser o seu melhor amigo, o seu melhor suporte, a pessoa mais responsável possível. Porque a gente não ser assim é muito danoso, é muito triste conosco, sabe? É muito cruel. Então, hoje, um dia diferente, eu fiz no dia 1º, dia 2º, estritamente sobre essa minha caminhada de emagrecimento, sobre o que eu tô fazendo quando eu acordo, tô tomando um copo d'água, eu tô tomando café da manhã, eu busco fazer um exercício físico, busco me hidratar, busco comer bem, quando escapo, né, quando como coisas além do que seria o ideal, e ainda assim eu procuro conectar com esse déficit calórico. E se extrapola um pouquinho o déficit calórico, eu também compenso com uma quantidade massiva de exercícios, então fazer muito exercício. Obviamente, às vezes a gente superestima o quanto a gente gasta, mas eu sei, por exemplo, que 6 quilômetros vai gastar no mínimo 300 calorias. Eu sei que uma caminhada de 1 hora vai ser 200 a 300 calorias. Então, ontem eu queimei em média 600 calorias. Então, se eu passo 100, 200, eu ainda tenho, né, nessa balança. Então, eu preciso não ser dramática, porque o drama ou ele te faz pensar, ah, fiz tudo errado, eu desisto, ou o drama faz tu pensar, eu não acerto. E o drama, ele tem um papel de reflexão, né, de projeção negativa, mas é uma projeção. E o adulto da relação, ele fala assim, não, olha só, sim, você fez isso, mas você também fez isso.
Aí quando você coloca na balança, você fez mais em caminho do emagrecimento do que contra. Então tá tudo bem. E amanhã começa de novo. Então a gente conseguir silenciar o drama para conseguir seguir focado, saber que nós não somos perfeitos, mas mesmo dentro dessas imperfeições, a gente tem responsabilidade de se conectar com os nossos objetivos, de entender quais são os desconfortos que a gente aceita para conseguir atingir, e caso a gente não aceite, a gente não vai atingir, e ter esse olhar bem racionalizado, considerando as nossas emoções, considerando a fluidez da vida, considerando que não é só hoje, é hoje e todos os dias, é hoje e pelo resto da nossa vida. E o motivo, ele é muito forte, né? Eu quero saúde mental, eu quero saúde física, são coisas muito importantes, são muito imponentes. Se é estudo para algo melhor, é a tua saúde financeira, é o teu bem-estar, é a tua família. Então, tudo tem uma importância, tudo se conecta com seus objetivos principais para que eles consigam se perfectibilizar, que eles se tornem realidade. Você precisa se levar a sério, levar o processo a sério e tão a sério que permite as escapadas, as saídas, os imprevistos, que eles não se tornem um imprevisto. Você mesmo, no seu planejamento, já sabia que poderia acontecer. A gente sabe que é algo muito grave. Ai, que horror. A gente sabe que coisas difíceis podem acontecer. Se alguém da nossa família acontece alguma coisa, acabou a prioridade daquilo ali. Mas, de certo modo, em algum momento tu tem que se reconectar com o teu amor próprio, com os teus objetivos, com a fluidez da tua vida. Então, via de regra, saber focar, considerando que você nem sempre vai ter todas as cartas do jogo, porque o futuro é incerto, mas dentro dessas incertezas, você sabe mais ou menos como lidar, como se organizar, como voltar ao seu eixo. Isso é muito importante. Eu desejo para vocês uma primeira semana de novembro maravilhosa. Desculpa o vídeo longo, mas espero que essa mensagem de alguma forma ajude alguém. Um beijo. Fiquem com Deus.